Fala aí pessoal, eu sou o Rodrigo e depois de passar da empolgação com os novos lançamentos da ASUS, é hora de falar francamente sobre o Zenfone 2, um Android feito para ocupar o segmento de smartphones mais avançados. E a primeira coisa que a ASUS realça nesse sentido é que ele é um aparelho potente, veloz. E isso é verdade mesmo. Na prática não é surpresa, né? Ele está equipado com um chip quad-core da Intel, o Atom Z3580, capaz de bater um Snapdragon 800, 801 ou até 805 em alguns testes. Ele tem um chip gráfico que é o mesmo do iPhone 5S, além de 4 GB de memória RAM, que é muita coisa. Resultado, o Zenfone 2 é rápido. Ele abre e fecha muitos aplicativos sem reclamar, vai bem quando você tenta fazer qualquer tipo de multitarefa, são raras as ocasiões em que ele possa travar. E sim, ele também vai bem em jogos, principalmente porque os problemas de compatibilidade dos apps do Google Play com processadores da Intel, eles estão cada vez mais raros. Em meus testes eu só achei que ele rodou o GT Racing 2 de maneira meio estranha, com visuais meio diferentes e tal. Enfim, certamente é uma questão de otimização para o hardware que não foi das melhores, e a tendência é que essas coisas se reduzam à medida que a Intel penetra mais no mercado de Androids. A interface da ASUS em cima do Android puro, a agora famosa Zen UI, também não parece atrapalhar o desempenho geral. Tenho que dizer que o aparelho vem com umas tranqueiras pré-instaladas que eu não curti muito, mas elas podem ser desinstaladas ou pelo menos desativadas, então beleza. E rolam coisas bacanas na Zen UI, como aplicativos que gerenciam as cores do display, tem um lugar para você baixar novos temas para o seu Zenfone, tem o gerenciador de aplicativos que iniciam junto com o sistema e até o famigerado limpador de memória RAM. Com 4 GB é de se supor que ele não vai ser muito necessário, né? Embora muita gente afoita vai ficar usando a parada sempre que lê lá em cima que ele tem menos de 1 GB de RAM livre. Fica o aviso de que o Android gerencia a memória assim mesmo, galera, deixando algumas coisas pré-carregadas sempre que tem memória disponível, e aí isso às vezes pode dar a impressão de que o aparelho está comendo RAM sem estar na prática. Passando por uma outra área, também vou deixar uma rápida menção à gravação de chamadas, que está disponível nativamente na Zen UI. Ela foi muito útil para mim quando eu tentei cancelar uns serviços aqui em casa e a empresa no telefone vinha dizer que eu não disse uma coisa que eu tinha dito. Mas voltando, no geral a Zen UI vem com muitos aplicativos, alguns são um excesso, mas ela é simpática e agora tem até funções legais, como acender ou apagar a tela dando 2 toques nela, o que vai salvar muita gente de usar o botão Power que fica em cima do aparelho, além de ter gestos que ativam determinadas funções. Entre eles eu cito que você ativa a câmera desenhando um C na tela apagada. É bacana e acaba criando um acesso à câmera quase tão rápido quanto o que a Motorola oferece em seus aparelhos, com uma chacoalhada. Só vou dizer que no meu caso, algumas vezes os 2 toques para ligar a tela não funcionaram, aí eu tinha que apertar o Power mesmo. Por falar em câmera, ela é outro ponto que a ASUS promove como sendo um diferencial do Zenfone 2. E galera, respire fundo que eu vou dar minha opinião sincera. Eu diria que as câmeras do Zenfone 2 às vezes são capazes de tirar fotos melhores que as do iPhone 6, mas em outras ocasiões, e não são poucas, elas tiram fotos bem medianas, viu? No quesito câmera é como se o Zenfone 2 fosse um jogador que tem habilidade, mas que é muito irregular, e por isso acaba perdendo para outros que são competentes em mais jogos. Eu realmente não fiquei muito empolgado com elas depois de usar por muito tempo. Claro, tem aquele modo de baixa luminosidade que é legal, mas também ele só tira fotos boas se o assunto estiver bem parado, não suporta movimentação nesses casos, e a prévia da imagem na tela também fica bem lerdona. Em geral, muitas vezes fotos em média ou baixa luminosidade deixam a desejar por conta de granulação também. Mas como eu falei, sim, em outras situações de luz as câmeras podem ir bem demais, e eu não citei, mas o modo HDR também pode trazer resultados muito bacanas. Isso que eu falei também se aplica para vídeos e também para a câmera frontal, que aliás, uma grande vantagem dela é ter um ângulo de visão bem largo. E para finalizar, o software da Zen UI traz uma série de funções para quem quer brincar com ele. Rola até um modo manual para a galera que quer tentar extrair o máximo do smartphone. Outra coisa que a ASUS propaga como ponto positivo é o visual sofisticado do Zenfone 2, e nisso eu também estou de acordo. O aparelho claramente é mais bonito que os Zenfones 5 e 6, que eram Androids intermediários. A gente tem um fundo imitando o metal escovado, que é bonito, tem um maior aproveitamento da frente com a tela e botões com acabamento bacana também. Algumas pessoas reclamam do posicionamento desses botões, mas sobre isso eu digo que realmente é uma questão de costume e em menos de uma semana um usuário comum já vai estar habituado.
O botão Power, que fica em cima da carcaça, pode mesmo ser difícil de alcançar com mãos menores, mas nesse caso também rola a função de 2 toques na tela para acender ou apagar, que acaba salvando. Já o alto-falante ele fica no fundo do Zenfone, embaixo de uns furinhos bonitos, só que honestamente ele é fraquinho, curti não. Não que eu escute música com ele, mas eu acho legal ter um som bem alto para ouvir enquanto tô no Waze ou coisa do tipo, e não é o que acontece aqui, ele é no máximo moderado. E ainda sobre o visual, a tela de 5.5 polegadas tem resolução Full HD. Na minha opinião, ela é bonita também. Eu, por enquanto, não acho que seja necessário mais resolução que isso em um smartphone. O resultado visual é muito bom no Zenfone 2 e o fato de não ter uma quantidade astronômica de pixels também pode ajudar muito na bateria. Já para falar do brilho, eu acho que ele é inferior ao de concorrentes como o Galaxy S6 ou o LG G4, mas ainda assim não faz feio não. Eu mencionei a bateria e a gente tem aqui um ponto que foi muito criticado no Zenfone 5, né? O Zenfone 2 vem com 3.000 mAh de capacidade e olha, eu vou dizer o seguinte, em meu uso convencional com brilho no automático e aplicativos durante o dia, quando batia a marca de 15% de carga, eu normalmente tinha cerca de 14 horas de uso, com umas 4 de tela ligada. Então assim, eu resumiria dizendo que a bateria é boa o suficiente para não ser um ponto negativo. Fica pelo menos o destaque da função carregamento rápido, que com o carregador que vem na caixa, em coisa de 1 hora já faz a bateria estar cheia, 100%, o que é ótimo. Em resumo, eu tenho que dizer que gostei de usar o Zenfone 2. É um aparelho que acaba com aquela preocupação de desempenho no dia a dia. Os 4 GB de RAM são bem-vindos e fazem a diferença. O design dele é bonito, ele é um dispositivo bom de segurar e de usar, que tem uma captação de sinal muito boa, inclusive, eu não tinha mencionado. E sobre as câmeras, eu realmente fico com um pouco de pé atrás sobre elas. Elas são sim capazes de tirar fotos ótimas, a lente da frente tem um ângulo de visão bacana e tal, mas na regularidade eu posso afirmar que elas perdem claramente para outros smartphones topo de linha, como um S6, um G4 da LG ou um iPhone 6. Mas é aí que eu me sinto obrigado a chamar a questão de preço para o ringue. Vejam, um Zenfone 2 custa R$ 1.300 ou R$ 1.500 em suas versões de 16 ou 32 GB, o que é muito, muito menos que esses 3 tops que eu acabei de citar. Então eu acho que possíveis desvantagens são compreensíveis ou pelo menos aceitáveis, porque é um aparelho com um custo-benefício sólido e ainda com a função Dual Chip, que alguns outros não têm. Por mais que se possam apontar pontos de incômodo aqui e ali, eu termino essa análise afirmando com convicção que o Zenfone 2 tem méritos claros no mercado brasileiro. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem em gostei. Se é a sua primeira vez aqui no canal, clique em inscrever-se, porque assim você acompanha meus próximos envios ao YouTube. Sigam-me nas redes sociais e hoje eu vou ficando por aqui. Um abração, falou pessoal!